Cumprimento a amada Igreja do Senhor Jesus Cristo com a gloriosa paz do Senhor Jesus. E também a todo aquele que nos ouve, amado ouvinte, a irmão e amigo, aleluia. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Estamos aqui reunidos em minha casa, no meu humilde lugar, para darmos início a mais um estudo bíblico intitulado ao tema Hebreus capítulo 7. O que foi abolido? O dízimo ou o sacerdócio de Levi? Amém? Ao longo deste estudo, nós vamos discernir muitas coisas interessantes e ter a oportunidade de compreender a revelação de Deus para a Igreja. Amém? A partir deste momento, eu me humilho perante o Pai, o Filho e o Espírito Santo, perante o Deus triuno, o Deus santo, o Deus excelso, o Deus magnífico, e inicio uma oração para que Deus venha a visitar também meu irmão e amigo que ouves este estudo. E, amado visitante, tu possas ser impactado com este estudo pelo poder da Palavra de Deus. Amém? Nesta hora, eu começo por pedir perdão a Deus dos meus pecados. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te peço perdão, Senhor. Remahaya subikaya. Eu te peço perdão por todos os meus pecados, quer tenham sido pensamentos, sentimentos, desejos, gestos, atos ou palavras por ação, por omissão e ocultos. Porque diz a tua palavra, Senhor, que não há homem que faça somente o bem e que nunca peca. Nesta hora, Senhor, eu me humilho perante a tua face e te peço, Senhor, que tu venhas a derramar fogo, venhas a derramar glória, venhas a derramar a tua graça, venhas a derramar o teu poder, porque tu és santo. Eu creio no teu poder. Ripa Samaia canta la mastéria. Senhor, que tu venhas, meu Pai, a purificar a minha vida nesta hora. Tu venhas, Senhor, Ramachai, a perdoar as falhas, meu Pai, as minhas falhas, meu Pai, que tu venhas a impactar com o poder, meu Pai, da tua palavra, todo aquele que visita este canal, meu Pai. Oh Senhor dos Exércitos, meu Pai, eu te peço, se alguém ainda não é cristão, meu Pai, que tu venhas, meu Pai, a libertar, a quebrar toda a algema do inferno, do pecado, venhas a libertar dos vícios, meu Pai, que tu venhas a libertar do álcool, tu venhas a libertar do tabaco, tu venhas a libertar das drogas, tu venhas a libertar, meu Pai, da fornicação, do amigamento, da união de facto, do adultério, meu Pai, do recasamento. Alamassa maia canta aramachaya, venhas a impactar com o teu robaço superior, com o louvasnéria. Venhas a impactar com o teu poder, meu Pai. Venhas a quebrar a algema, a libertar aquele jovem, meu Pai, que está nas drogas, aquela mulher, meu Pai, que está na prostituição, meu Pai. Venhas a libertar, meu Pai, aleluia, aqueles jovens que têm quadrilha, vivem no roubo, vivem fazendo vandalismo, fazendo grafite, incendiando, roubando, sequestrando. Venhas a libertar do mundo do crime, venhas a libertar do mundo das drogas, venhas a libertar do mundo do álcool, da bebida alcoólica, do tabaco. Venhas a impactar com poder e com glória. Venhas a libertar da impureza, meu Pai, do pecado sexual, das pornografias, dos adultérios, da roupa sensual, do mundanismo. Errabassamaya cantaramanaya. E venhas a derramar, meu Pai, a tua glória, impactar com o teu poder, meu Deus e meu Pai. Vai abrindo a mente para esta palavra, meu Pai. Aleluia, Senhor, ripalabaia. Porque muitos, meu Pai, aleluia, que ainda não contribuem na tua casa, meu Pai, para que, aleluia, possam a contribuir, meu Pai. Passem a contribuir, meu Pai, para que sejam abençoados e por causa da sua ação, tu venhas a repreender os demónios que lutam contra as suas vidas, meu Pai. Alamandagaia cantaramaia. Senhor dos Exércitos, eu te peço, vai repreender o espírito da avareza nesta oração, vai repreender o espírito de idolatria, porque a avareza é a idolatria. Vai repreender o espírito do mamon, do amor ao dinheiro, que é a sorte de mal, Senhor. Ripalabaia. Vai repreendendo, meu Pai, labastéria, vai repreendendo, meu Pai, labassaia, vai repreendendo, meu Pai, aleluia, vai repreendendo o espírito de heresia, o espírito de falsa profecia, meu Pai. Alamanagaia cantaramachuri o condologou. Senhor, e se alguém não é batizado com o Espírito Santo, se alguém ainda não fala em línguas, vai impactando. Oh glória, eu creio no teu poder. Vai queimando, meu Pai, toda a obra de Satanás pelo sangue do Cordeiro, em nome de Jesus. Amém? Glória seja dada a Deus. Amém? Vamos iniciar então este estudo intitulado ao tema Hebreus capítulo 7. O que foi abolido? O dízimo ou o sacerdócio de Levi? Vamos abrir aqui então em Hebreus, no capítulo número 7. Deus vai falar ao teu coração. Quem crê, diga amém. Aleluia. Jesus, Ele é maravilhoso e Ele está aqui. Aleluia. Estamos em mais um dia frio aqui. Aleluia. Hoje é dia 14, aleluia, de março
de 2013. Estamos aqui a fazer este cultinho, porque também é um culto, não é? Porque todo o vídeo, porque é assim, os verdadeiros profetas, eles fazem o culto a Deus, um culto racional, em espírito e em verdade, aleluia, e eles oram a Deus, mas os falsos profetas nos teus vídeos eles não oram, e se orarem não têm unção. Se orar não tem unção, tu não sentes nada. Aleluia, mas os verdadeiros profetas de Deus, Aramassubiaia, aleluia, eles oram em espírito e em verdade, eles adoram ao Pai com toda a alma, com todo o espírito, e a unção de Deus desce sobre a tua vida e tu és abençoado. Quem quer diga amém? Aleluia. Como reconhecer um falso profeta? Aleluia. Uma das maneiras é tu veres, muitos dos falsos profetas que estão aí na net, eles não oram. Aleluia. Eles não falam em línguas, não são batizados de Espírito Santo, não são cheios do Espírito Santo. Aleluia. Andaraya. Aleluia. Além disso, eles não jejuam. Aleluia. Eles não tomam ceia. Aleluia. Eles não congregam. Aleluia. Em uma igreja. Eles não têm um pastor local. Não são submissos. Eles não obedecem a pastores e blasfemam das autoridades, dos príncipes de entre vós, dos príncipes do povo, que são os que presidem, que são os obreiros. Eles dizem montes de blasfémias e mentiras, mas os verdadeiros profetas de Deus falam a verdade. Aleluia. Porque está lá em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 8. Porque nada temos contra a verdade. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Então, e a Bíblia também diz em Hebreus 17:17, santifica-os na tua palavra é a verdade. Ainda tem falsos profetas a dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus. Aleluia. São falsos profetas, são filhos do diabo. Aleluia. São pervertidos, são homens que já estão condenados, porque quanto ao homem herege, aleluia, depois de uma e de outra admoestação evita-o, sabendo que o tal já está, aleluia, pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Está lá em Tito capítulo 3, versículo 10 e 11. Aleluia. Quanto ao homem herege, depois de uma e de outra admoestação, muitos desses falsos profetas já os temos admoestado. Eu, o amado irmão Paulo, aleluia, e muitos outros profetas de Deus, aleluia, já os temos admoestado. Mas depois de uma e de outra admoestação vamos evitar. Então este vídeo, aleluia, ele vai ser para quem quiser aprender. Aleluia, se o falso profeta vier aqui, ele vai levar o que é bom. Ele vai levar a boa palavra. Aleluia, porque eu não converto ninguém, mas quem converte, o homem, quem convence é o Espírito Santo. O Espírito da verdade. Aleluia. Aleluia, porque Jesus, ele falou, se permaneceres na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é? Então eu fiz este vídeo no intuito de esclarecer muita gente que não conhece acerca da doutrina dos dízimos, não é? Das contribuições, aleluia, que nós fazemos voluntário, porque tudo é voluntário. Tu também não vais à igreja obrigado, tu também não aceitas as Jesus obrigado, tu não vais a batismo obrigado, aleluia, nada é obrigado. A Bíblia diz tudo me é lícito, mas nem tudo convém. E onde é o Espírito Santo aí é a liberdade. Tu tens liberdade para obedecer ou para desobedecer, mas também diz em Gálatas, no capítulo 5, não useis da liberdade para dar ocasião à carne, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Então se tu deres lugar à carne, se tu deres lugar à avareza, que é a idolatria, se tu deres lugar, aleluia, ao amor ao teu próprio dinheiro, ao amor à tua própria riqueza, aleluia, e não quiseres ajudar a obra do Senhor, aleluia, então tu não és uma pessoa grata, és um ingrato. Aleluia, porque a Bíblia diz em tudo dai graças, esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Aleluia. E se eu com graças, participo, por razão sou eu blasfemado naquilo que dou graças. Tem gente que diz, eu não dou dízimo, eu não dou oferta, eu não contribuo, eu não ajudo a obra do Senhor. Aleluia. Andará. Então por que razão ele é condenado naquilo que ele dá graças? Ele dá graças a Deus por não dar. Aleluia. Então por que razão ele é condenado? Porque a Bíblia diz, com maldição sois amaldiçoados. Sim, aleluia. Com maldição sois amaldiçoados. Quer dizer, a pessoa que amaldiçoa a obra de Deus, podendo ajudar, não ajuda, sendo crente já, muitos deles batizados nas águas, alguns tomando ceia para a própria condenação, porque a Bíblia diz que aquele que come e bebe, não discernindo o corpo nem o sangue do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Não discernindo o corpo nem o sangue de Cristo. Por isso é que há muitos de vós, porque há entre vós muitos, aleluia, fracos e doentes, e há alguns que já dormem. Quer dizer, que tem gente que ao tomar a Santa Ceia indignamente, pode ficar fraco, doente, tanto física, aleluia, como espiritualmente, se bem que espiritualmente eu não chamo doença, aí é opressão, oprimido, aleluia, fraco espiritualmente a pessoa pode ficar, aleluia, e ainda pode morrer, porque é uma expressão figurativa. Teve gente que tomou a ceia em pecado e já partiu para a eternidade sem Deus, e está lá no inferno, está lá sendo torturado dia e noite, porque tomou para a sua própria condenação. Agora repara, tem gente aí blasfemando aí. Quando a gente ora, não é? Deus nos enche, nós falamos em línguas. É uma evidência inicial.
aleluia, que nós somos batizados com o Espírito Santo. Aleluia. Se alguém não fala em línguas, não tem como dizer que é batizado com o Espírito Santo, porque não é. Pela Escritura não é. A Bíblia diz que no dia de Pentecostes estavam 120 reunidos num cenáculo. E ouviu-se um vento veemente, impetuoso. Um som, como um vento impetuoso, e foram vistas línguas de fogo que estavam repartidas, e pousou cada uma delas sobre cada um deles. E cada um falava num outro idioma, conforme o Espírito Santo concedia que falassem, numa língua estranha diferente. Uma língua estranha que nunca aprenderam, não decoraram, não imitaram. Aleluia, não é imitação, não é decoro, não é aprendizado humano. É algo que nem eles entenderam, porque a Bíblia diz que o que fala em línguas edifica-se em si mesmo, e em mistérios fala com Deus e ninguém o entende. Então, a evidência inicial é uma língua estranha que a pessoa não aprendeu. É um dom que vem do alto. Olha aqui. Vamos então aqui abrir a palavra de Deus em Hebreus, não é? Para tu entenderes os mistérios de Deus, porque Jesus, Ele é maravilhoso. Aleluia. Hebreus capítulo 7. Vamos discernir esta palavra, não é? Portanto, Hebreus capítulo 7. Aleluia. O que foi abolido? O dízimo ou o sacerdócio de Levi? E tu vais discernir esta palavra e tu vais entender assim como eu entendi. Aleluia. Porque eu estava no monte, aleluia, orando mais um varão da Igreja Pentecostal de Deus em Moro. Aleluia. E, aleluia, quando eu estava orando, aleluia, eu estava orando por telefone com ele, porque ele não tinha vindo no monte naquele dia e ele tinha ficado em casa. Eu estava orando com ele, mas por telefone. Eu é que estava no monte. E ali Deus me deu a revelação, aleluia, que o que foi abolido em Hebreus 7 não foi o dízimo, mas sim o sacerdócio de Levi. Tem muita gente equivocada. Tem muitos falsos profetas entre vós, porque houve entre vós falsos profetas, como também haverá falsos doutores. Falso é doutor, é o professor fulano tal, é o irmão fulano tal, é o pastor fulano tal, é o doutor fulano tal. Doutor é professor de língua, de hebraico, de grego. Tem professor de hebraico, de grego. Doutores, mas doutores hereges, doutores filhos do diabo. Não são filhos de Deus, porque são, aleluia, são falsos profetas. Eles servem a Satanás e enganam o povo. Amém? Aleluia. Tu agora vais ver aqui o que é que Deus vai te revelar nesta palavra. Amém? Hebreus capítulo 7, vamos discernir todo o capítulo. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente é, por interpretação, rei de justiça, depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo dos despojos. Amém? Nós vemos aqui que em Hebreus 7, do 1 ao 4, nos fala que Abraão, conforme Gênesis no capítulo 14, aleluia, Abraão deu o dízimo de tudo. Aleluia. Abraão deu o dízimo de tudo a quem? A Melquisedeque. Melquisedeque era rei de Salém e sacerdote de justiça. Agora repara, este Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo. E como ele não tinha genealogia, a Bíblia diz que ele não tinha genealogia, porque não foi contada. Aleluia. E aqui surgem duas vertentes. Há quem diga que este Melquisedeque era o próprio Jesus de Nazaré. Não é? Outros afirmam que este Melquisedeque seria apenas um tipo de Cristo. Porque se a genealogia não foi contada, ainda que ele a tivesse, não é? Ele permanece sacerdote para sempre. Diz que sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante, ou seja, parecido ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Então, nós vemos aqui, irmãos, que em Hebreus 7, do 1 ao 4, nos fala da dispensação da promessa. Porque Deus fala para Abraão, em Gênesis capítulo 12, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas. Aleluia. Então, e esta bênção chegou até nós. A Bíblia também fala que nós somos filhos de Abraão. Aleluia. Que o nosso pai Abraão, ele é o pai, ele é o exemplo da fé.
Tem muitos que têm, por exemplo, o próprio diabo. Porque a Bíblia diz em João 10:10 que, não é, que o ladrão não veio senão para roubar, matar e destruir. Quem é que é homicida? É Satanás. Está lá em João 8:44. E pai da mentira é mentiroso. E quando fala mentira, fala daquilo que lhe é próprio, que é mentiroso e pai da mentira. E Jesus também dizia: vós tendes por pai ao diabo e satisfazeis os seus desejos. Quer dizer, quem rouba a Deus, não é? Quem não contribui, podendo abençoar a obra do Senhor. Aleluia. Não é? Porque muita gente quer ter a porta aberta. Quer ter a porta aberta, quer ter um espaço público, uma igreja pública, onde qualquer pessoa que vá possa entrar, se converter, ouvir a palavra e ser sarado. Uma pessoa que vem das drogas, uma pessoa que vem do álcool, vem do tabaco, ser liberto. Uma pessoa que vem da fornicação, vive amigado, fica com a namorada, que pratica sexo antes do casamento, que é pecado. É um pecado que afasta esse homem, essa mulher do reino de Deus. Se Jesus vier, ele vai ficar, a não ser que se converta. Não é? Uma pessoa que trai a esposa, adultera, uma pessoa que já casou várias vezes, quando a Bíblia diz, não é? O que Deus ajuntou não separa o homem. E a mulher está ligada pela lei durante todo o tempo em que o seu marido viver. De sorte que será chamada de adúltera se vivendo ainda o seu marido for já casada com outro. Largou o marido e casou com outro. Hoje em dia no meio do cristão está um tal casa, descasa, está igual aos dias de Sodoma e os dias de Noé. Casavam e davam-se em casamento. Pensam que o casamento é uma coisa descartável como uma fralda, mas não é. O que Deus ajuntou não separa o homem. Aleluia. Cantaramanaia, suiacai, aramanaia. E a Bíblia diz também em 1 Coríntios capítulo 7:39 que a viúva só fica livre, aleluia, para voltar, aliás, que a mulher só fica livre para voltar a casar após a morte do seu marido. Após a morte do seu marido. Aí fica livre para voltar a casar com quando seja no Senhor, se for uma serva de Deus. E a Bíblia diz aos casados, mas o Senhor, que a mulher não se separe do seu marido. Porém, se separar, se apartar, fica ela só. Ou fica sozinha, ou reconcilia com o marido. E o marido não deixa a sua esposa. Está lá em 1 Coríntios 7, 10 e 11. Então nós vemos, irmão, aleluia, que perante esta palavra aqui, irmão, Jesus, ele tem poder para libertar muita gente, quer ter um espaço público aberto, não é? E é lícito, porque a Bíblia diz que as igrejas se multiplicavam nos dias do apóstolo Pedro, está lá no livro de Atos, e eram edificadas, havia multiplicação de igrejas, havia igrejas na Judeia, na Samaria, sendo abertos, espaços sendo abertos, aleluia, locais onde as pessoas podiam ir. E nós vemos agora, nos dias do Novo Testamento e nos dias que antecedem o arrebatamento da igreja, aleluia, que é bom que haja espaços abertos, porque quanto mais espaços abertos, melhor, porque assim cumprimos o ide por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda a criatura. Para a gente pregar temos de ter espaços, aleluia, comprados ou alugados, não é? Pagos com dinheiro. Por isso é que o mantimento da casa do Senhor, da casa de Deus no Novo Testamento, não é, aleluia, não é animais nem alimentos, como era na lei. Na lei os dízimos eram animais e alimentos, mas para além desses dízimos ainda entravam ofertas. E entravam doações e vários tipos de entrava dinheiro para o templo. E era tudo gerido pelos sacerdotes levitas. No Novo Testamento, depois a gente já vai ver isso é gerido, aleluia, pelos bispos. Está lá em Tito 1:7, que são presbíteros e que também são pastores. Ou seja, pelos oficiais, pelos obreiros que presidem nas igrejas. Aleluia. Eles têm que gerir aquilo que entra. E com isso pagar renda, se tiver renda, pagar o que tiver que pagar, água, luz, deteriorou, partiu uma cadeira, tem que comprar uma cadeira nova para a pessoa depois poder se assentar. Então, muita gente quer ter a igreja bonitinha, bem arranjadinha, um espaço, muitas vezes com ar-condicionado, com aquecimento, uma cadeira para se sentar, quer ter um som para ouvir, um bom som para que a palavra, ou para que ouvir a palavra de uma forma santa, para ouvir o louvor, não é? Quer ter tudo. Aleluia, funcionar, a luz a funcionar, a água a funcionar, para ir à casa de banho. Se for o Brasil diz para ir ao banheiro. Tá? Eles querem, mas não querem. Aleluia, mas não querem contribuir para que isso seja mantido. Então a Bíblia diz que a avareza é idolatria. Esses homens são idólatras do seu próprio dinheiro. Porque o que é que custa? Cada um separa. Aleluia, de acordo com a sua prosperidade. O mesmo princípio do dízimo. Lá está a confirmação. Aleluia, o que ganha muito vai contribuir mais. O que ganha pouco vai contribuir menos. Não é? Então, qual é o problema de se ajudar a obra de Deus com dízimos e ofertas? Qual é o problema? Porque Jesus deu a vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Aquilo é para salvar as almas. Não só os irmãos, aleluia, que estão apartados, mas também trazer mais irmãos, pessoas que não são irmãos em Cristo, mas que possam ser irmãos. São irmãos em termos de humanidade. Todos somos filhos de Deus. Por criação, mas por adoção só os que aceitam a Jesus Cristo. Então, para ter um espaço aberto, tem gastos. A obra do Senhor, a casa de Deus no Novo Testamento, se mantém com dízimos e com ofertas. Ela não se mantém com gado, nem com cereais. Eu não vou pagar renda com gado.
nem com cereais. Eu não vou pagar água e luz, um espaço público. Toda a gente quer ter um espaço bonitinho aberto. Tem até falsos profetas que são contra o dízimo e gostam de ir pregar às igrejas, que anunciam que é para dar dízimo e oferta, que anunciam que está na Bíblia, o mandamento do Senhor, que não foi abolido. Aleluia. Veja a hipocrisia dos falsos profetas. Eles querem ir nas igrejas para ensinar, aleluia, as pessoas a roubar a Deus, para ensinar as pessoas a ser mão de vaca, para ensinar as pessoas a amaldiçoar a obra, a impedir que se paguem a renda, a água e fazer com que as obras fechem. Mas eles gostam de ir nessas igrejas e que estejam abertas. E eles não dão, ainda pregam contra. Mas no meu ministério não há espaço para falso profeta. Se vier algum que quer falar, vai falar, aleluia, vai falar com Deus. Dobra o joelho e fala com Deus. Não tem oportunidade para falar. Aleluia, porque a igreja não é minha. Se fosse minha, qualquer pessoa falava. Qualquer filho de Satanás falava. Qualquer endemoniado tinha tempo de antena. Mas na igreja de Jesus só pode ter tempo de antena os servos de Deus que andam na direção de Deus. Os servos de Deus que oram, que jejuam e que obedecem à palavra. Ladrões não podem ter oportunidade para falar numa igreja. Porque esses ladrões são filhos do diabo. O pai deles não é Abraão. Porque o meu pai é Abraão. Abraão deu o dízimo e eu tenho de ir andar nas pisadas que ele andou. Está na Bíblia também. Devo andar nas pisadas. Aleluia. De Abraão. E não nas pisadas de Lucifer. Ele é ladrão. Repare, ele é tão ladrão que, aleluia, 1/3 dos anjos foi sequestrado por ele. Foi na conversa dele. Foi sacado do céu. Ele é tão ladrão que ele rouba a tua saúde. Ele é tão ladrão que ele bloqueia as tuas finanças. Aleluia, faz com que tu fiques desempregado e que tu não vendas nada na venda e que tu não tenhas prosperidade. A função dele é destruir. Por muitos acidentes se dão por via de Satanás, o espírito de acidente. Enfermidades que aparecem malignas. E até a morte. Ele veio para roubar, matar e destruir. Quem veio para matar foi Satanás. Quem veio para roubar foi o diabo. E destruir. Aleluia. Mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância, conforme João 10:10. Então a palavra de Deus ela é bem clara. Agora repara. Fiz esta breve introdução, já tinha lido aqui para tu saberes. Em Hebreus 7, diz que Abraão, porque este Melquisedeque era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo tudo, e primeiramente é por interpretação rei de justiça e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Jesus, ele é o rei dos reis e o senhor dos senhores. Quem quer dizer amém, está lá em Apocalipse 19. Aleluia. Andaraia. Então, Jesus, irmãos, ele é tremendo. Aleluia. Tipologicamente, Jesus ainda é superior. Agora repara. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até Abraão deu o dízimo dos despojos, irmão. Agora, muita gente aqui faz a objeção. Abraão não deu, nunca, o dízimo não era a dinheiro. Eu já fiz um outro vídeo provando que o dízimo também era do dinheiro. Era de tudo. Na promessa, não era alimentos e animais. Era de tudo. O que eu ganhar, de tudo o que eu receber, te darei o dízimo de tudo. Disse Jacó também em Gênesis 28. E agora vemos aqui que na promessa o dízimo era de tudo. Ele começou a ser dado por Abraão. O nosso exemplo da fé é quem? A Melquisedeque era como se fosse o próprio Cristo. Porque ele não tinha princípio de dias nem fim de vida, mas foi semelhante ao Filho de Deus. Então o maior sacerdote de todos foi dado direto ao próprio Cristo. Por isso é que agora na graça, quando tu dás dízimo e oferta, tu dás ao próprio Cristo. É como se tu desses ao próprio Cristo, porque o sacerdócio de Cristo não passou. O sacerdócio iniciado em Melquisedeque foi continuado por Cristo, porque ele é um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Então agora a gente vê. Então já vemos, Hebreus 7, do 1 ao 4, fala do quê? Promessa. Então na promessa, Abraão deu o dízimo de tudo a quem? A Melquisedeque. Melquisedeque era como se fosse o próprio Filho de Deus. Agora é como se fosse Jesus. Agora vemos aqui, no versículo 5, e os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm ordem segundo a lei para tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Está lá em Números capítulo 18, que todos os dízimos da nação de Israel seriam para os levitas. Muita gente pode obstar, pastor Luís, isso era só para a nação de Israel. Quem não é judeu não deve contribuir. Meu irmão, aleluia, a ordem foi dada à nação de Israel. Todavia, Deus não faz acepção de pessoas. Em Cristo somos um. Não há judeu nem há gentio. Somos nação santa. Aleluia. E a Bíblia diz em Gálatas também, capítulo 6, nação santa, está lá em 1 Pedro 2,9. Em Gálatas capítulo 6, nós somos a Israel de Deus. Aleluia. Porque nós agora já não somos Israel nascidos do sangue, nem da carne, mas da vontade de Deus. Aleluia. Nós agora já não somos alheios à promessa, mas co-herdeiros em Cristo e membros da comunidade de Israel. Pela fé em Cristo Jesus, imitando as pisadas de Abraão. Então nós vemos, na lei,
A ordem foi dada à nação de Israel. Todavia, aleluia, essa lei era igual para todos. Simplesmente, a maioria dos estrangeiros certamente que lá habitavam eram pobres, porque eles iam para lá para trabalhar por conta para ser servos, para ser escravos. Não é? A maioria não teria certamente propriedades. Por isso é que eles também não dizimavam, porque a Bíblia também fala em Números 15, versículo 15 e 16, que haverá uma só lei para ti, um só estatuto e uma só ordem. Um só mandamento, quer dizer, para ti e para o estrangeiro, que peregrinar dentro das tuas portas. Então a lei era igual para todos. No Novo Testamento diz que Deus não faz acepção de pessoas e que em Cristo não há judeu nem gentio. Então tu agora, tu vês que na graça, aleluia, se tu estás em Cristo, aleluia, aleluia, não importa se tu és português, se és espanhol, qual é a nação de onde tu vieste, importa que tu obedeças pela fé. Agora eu aqui vou ler mais um pouco aqui para tu entenderes os mistérios de Deus. Amém? Aleluia. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem segundo a lei. Agora já estamos na lei. Agora já estamos na lei. Amém? Agora já estamos na lei. Têm ordem segundo a lei, aleluia, de tomar o dízimo do povo. Então, o direito de Melquisedeque passou para os sacerdotes levitas na dispensação da lei. Na promessa, quem deu foi Abraão, nosso exemplo de fé. Jacó também, filho de Abraão. Abraão deu dízimo a quem? A Melquisedeque. Melquisedeque era como se fosse o próprio Jesus. Aleluia. E deu dízimo de tudo. Na lei, o dízimo passou a ser de alimentos e de animais. Porquê? Porque era o mantimento da casa de Deus. O mantimento da casa de Deus no Novo Testamento passou a ser em animais e em cereais, em alimentos. Aleluia. Que eram sombras de Cristo. Agora a realidade é Cristo. Nós agora na casa de Deus, não é, que são as igrejas locais, nós não fazemos sacrifícios de animais, sacrifícios de sangue. O nosso sacrifício é de louvor. Está lá em Hebreus 13. Aleluia. Aleluia. Existe liturgia, existe cerimónias, existe. Tem gente a dizer que não existe cerimónias. Mas existe certamente cerimónias. Aleluia. Nós sabemos, aleluia, que existem cerimónias no Novo Testamento. Quem quer diga amém? Jesus Cristo Ele está aqui. Aleluia. Glória ao teu santíssimo nome. Jesus Cristo Ele está aqui e Ele aleluia. Jesus Ele é bom. Quem quer diga amém? Agora repara aqui. Aleluia. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles tomou os dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Aleluia. Está aqui a fazer um contraste. Aquele cuja genealogia não é contada entre eles. Aleluia. Porque Melquisedeque, a genealogia não foi contada. Tomou. Não quer dizer que ele não tivesse genealogia. Mas não foi contada. Se não foi contada é como se ele fosse eterno. Não tinha pai, nem mãe, nem fim de vida. Porque também não foi registado o seu registro de certidão de óbito. Não houve nem certidão de nascimento, nem certidão de óbito. E olha aqui. Aramaia, saia. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre ele, tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Estás a ver os mistérios de Deus? Estás a ver os mistérios de Deus? Estás a ver os mistérios de Deus? Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Quem é que é o menor? Aleluia, o menor é Abraão. O maior é Melquisedeque. O menor agora és tu. O maior é Jesus de Nazaré. Quem quer diga amém? Quem quer diga amém? Quem quer diga aleluia? Jesus Ele está aqui, Ele é bom. E o diabo já está derrotado pelo sangue vertido na cruz do Calvário. Aleluia. Que abençoada da minha filha. Aleluia. Glória a Deus. Também vem escutar a palavra de Deus, que é a palavra da nossa salvação. Aleluia. Como tu vês, irmão. Aleluia. Então tem aqui. Aleluia. E aqui certamente tomam dízimos homens que morrem. Quem é que são os homens que morrem? Aleluia. Os homens que morrem, meu irmão. Aleluia. São os sacerdotes levitas. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. Quem é que vive? Jesus. Aleluia. Só para tu entenderes o contraste. Jesus vive para sempre. Se Ele vive para sempre, o seu sacerdócio é eterno. Se o seu sacerdócio é eterno, aleluia, Ele continua a receber dízimos. Porque aqui diz, e aqui tomam dízimos homens que morrem. Está a falar duas classes de pessoas que tomam dízimos. Os que tomam dízimos e morrem são os levitas. Então o sacerdócio levítico ele foi abolido na cruz do Calvário há 2000 anos atrás. Quando Jesus disse, Pai, está consumado, a ti rendo o meu espírito. Então o véu do tempo se rasgou.
Aleluia. O sacerdócio levítico foi abolido, porque com uma só oferta, com uma só oblação, aperfeiçoou para sempre os que por ele são santificados. Aleluia. Está consumado. Ele venceu. Eu venci o mundo. Jesus venceu para nos dar a vitória e nos dar a vida eterna. Então tu vês aqui. Aquele, porém, de quem se testifica que vive. Quem é que vive? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13:8. Salmo 92. De eternidade em eternidade tu és Deus. Aleluia. E também está. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o final, o primeiro e o derradeiro. Também está lá em Apocalipse, aleluia, capítulo 1, versículo, aleluia, se não estou em versículo 11. Para tu entenderes os mistérios, Jesus, ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o final. Ele é o princípio e o final. Aleluia. A Bíblia diz em Efésios, capítulo 3, versículo 9, segunda corrigida fiel, que é a melhor versão em português. Aleluia, sem dúvida alguma. Aleluia. Aleluia. E diz assim, aleluia, demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, tudo criou por meio de Jesus Cristo. Então Ele criou todas as coisas. Aleluia. Ele está sustentando, Ele virá de redimir até que entregue novamente ao Pai, aleluia, o poder. Depois de ter sujeitado todo o principado e potestade. Aleluia. O seu reino jamais passará. Será um reino eterno. Aleluia. Porque agora vai vir o reino do Anticristo. Vão vir 7 anos em que Ele vai fazer um tratado de paz com a nação de Israel, com as nações árabes. Um tratado de paz. Ele vai ser o mediador daquele tratado, aleluia, e a meio ele vai romper aquele tratado e vai se revelar como o filho da perdição, como o iníquo, e vai entrar em Jerusalém e vai profanar o templo que vai ser construído e vai colocar lá uma imagem, aleluia, a imagem da besta, aleluia, vai querer ser adorado e vai oferecer sacrifícios pagãos e vai querer ser adorado como Deus. Chega um ponto que até a própria igreja, a ICAR, a igreja ecuménica, a igreja romana, que está no Vaticano, a igreja que lhe der apoio, aleluia, ela vai ser destruída, ele vai se voltar contra ela e vai querer a adoração única. Aleluia. Só para tu entenderes o quão perverso vai ser aquele homem. Muito em breve isso vai acontecer. E a Bíblia diz que a nossa promessa, nós temos promessa, aleluia, aleluia, de ir morar com o Pai, porque no céu há muitas moradas. Vou-vos preparar lugar, não vos deixarei órfãos, mas quando eu vier, voltarei e vos tomarei para mim mesmo, para quando eu estiver, estrajais vós também. A nossa esperança é o dia do arrebatamento. Então nós temos de estar preparados, que esse dia pode vir a qualquer momento. Eu não te posso prever a data, que eu não sou falso profeta. Eu não te posso prever o dia nem a hora. O dia e a hora ninguém sabe, nem o fim, nem os anjos do céu, somente o Pai. Aleluia. Mas eu te posso dizer que está breve o arrebatamento. E se tu quiseres ser avarento, se tu quiseres não dar dízimo, tu és livre. Amém? Se tu não quiseres dar oferta, não dês. Tu és livre. Simplesmente também não queiras tomar ceia, porque se tomares vai ser para a tua própria condenação. Então também não queiras ir a batismo. Aleluia. Aleluia. Porque ladrões não entram no céu. Não podes ser membro, aleluia, do corpo de Cristo. Aleluia. Porque Cristo não tem comunhão com ladrões, com salteadores. Aleluia. A não ser que se arrependam e passem a praticar o bem. A não ser que mudem de vida. Amém? Olha aqui. Então já vimos aqui que Jesus continua a receber dízimos. Hebreus 7:8. Claramente. Aquele de quem se justifica que vive. Aleluia. Porque estamos aqui um contraste entre Melquisedeque e Levi. Jesus é como se fosse o próprio Melquisedeque. Quer dizer, continua a receber. Se continua a receber, ele está vivo. Quem é que está vivo? É Jesus, não Melquisedeque. Melquisedeque certamente seria um homem. Agora, se Melquisedeque não era um homem, então é o próprio Cristo. Então a coisa ainda fica melhor. Eu podia usar disso e dizer, olha, é o próprio Cristo que recebeu. Mas não, eu estou-te a dizer, admitamos que Melquisedeque era apenas um homem, mas ele era como se fosse o próprio Cristo, porque ele era semelhante ao Filho de Deus. Aleluia, o sacerdócio dele era eterno. E Jesus veio segundo essa ordem. E diz que ali, porém, aquele de quem se justifica de vive. Quer dizer que, aleluia, aqui tomam dízimos homens que morrem. São os sacerdotes levitas. Ali, porém, aquele de quem se justifica que vive. Então Jesus continua a receber dízimos. Aleluia, quem quer diga amém? Agora, no versículo 9... E por assim dizer, por meio de Abraão até Levi, aleluia, recebe dízimos, pagou dízimos. Aleluia. Porque ainda estava ele nos lombos do seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. Quem? Levi. Quer dizer que Levi é inferior a Melquisedeque. Lá está o contraste aqui. Contraste aqui. Aqui a ênfase não é tanto no dízimo. Embora fosse diferente. A gente já viu que o dízimo na promessa era o dízimo de tudo. Aleluia. O dízimo na lei era o dízimo de alimentos e de animais.
O dízimo na promessa era dado ao próprio Cristo. Era como se fosse o próprio Cristo, a Melquisedeque, um tipo de Cristo. O dízimo na lei a homens humanos, a homens que morrem, a homens que pecam, a homens que falham. Aleluia. E agora vemos que, depois, eu já te vou revelar outra palavra. Agora repara, olha o que é que diz aqui. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sobre ele o povo recebeu a lei, que agora fala de sacerdócio. Aleluia. Que necessidade havia logo que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque e que não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Não é? Quer dizer que o sacerdócio levítico era um aio para conduzir a criança, a nação de Israel, ao Messias, a entender que viria um Messias que era o cumprimento daquelas previsões. O dízimo não era previsão de nada, o dízimo era a mesma coisa material para manter a obra. Aleluia. Porque senão o dízimo só teria surgido na lei, mas o dízimo ele é bem anterior à lei. Aleluia. E nós vemos em Gálatas, capítulo 3, versículo 17. É isso que eu te vou provar aqui. Amém? Porque temos aqui um contraste. Só para tu entenderes, Gálatas, capítulo 3 e versículo 17. Gálatas, capítulo 3, versículo 17 diz assim: mas digo isto, que tendo a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei, portanto a aliança foi feita a Abraão, Gênesis, capítulo 12. A lei que veio 430 anos depois não a invalida de forma a abolir a promessa. Quer dizer que não aboliu. A promessa, então, só para tu entenderes, o dízimo, conforme ele é dado na promessa de tudo, passa a ser o dízimo da graça. A lei não invalidou. Agora, o que é que mudou? Para tu entenderes, o que é que se manteve? Na lei, o dízimo era para mantimento da casa de Deus. Na graça, o dízimo é para mantimento da casa de Deus. Simplesmente, o mantimento de Deus, aliás, o mantimento da casa de Deus na lei, era animais e alimentos. Porque aquilo eram ofertas tipológicas. Isto na lei. Na graça, a casa de Deus se mantém com luz, com água, com rendas, com cadeiras, com materiais que custam dinheiro. Logo, o mantimento na casa de Deus é dinheiro. Tanto é que tu vês lá em Atos, no capítulo 4 e no capítulo 5, aleluia, que as próprias pessoas vendiam os seus bens e depositavam, nem era 10, era 100%. E eu não estou a dizer para tu dar 100%, porque aquilo foi um voto que eles fizeram naquela altura. Foi um voto ali. Ali não era dízimo, era um voto. Só para tu entenderes o mistério. E esse dinheiro, o que era depositado era o dinheiro. Então se os bens fossem para manter a casa de Deus como bens, então continuava a serem bens. E atualmente não se faz nada com bens. Tu não vais comprar nem roupa, nem uma refeição. Tu não vais comprar com um saco de arroz, não vais comprar um prato de comida para tu comeres. Tu não vais comprar roupa, tu não vais viajar. Como é que tu vais cumprir o edito por todo o mundo? Como é que tu vais com cereais e com bois? Vais dar um boi para viajar, ninguém te vai receber. Então, a obra do Senhor, como é que o pastor se vai manter? O obreiro. Aleluia. Como é que ele se vai manter? A família dele, a esposa dele. Aleluia. Não é? Então, o mantimento da casa de Deus no Novo Testamento, aleluia, já não é em animais e em cereais, porque isso eram o quê? Sombras. Eram tipos de Cristo. Aleluia. Mas agora a realidade é Cristo. Em Cristo, em Cristo nós devemos pregar a palavra de Deus, a palavra da salvação, aleluia, de uma forma santa. Quem quer diga amém? Jesus, Ele está aqui, Ele quer te abençoar, aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, Jesus está aqui. Agora repara aí, aleluia. Vai dando glória a Deus, vai dando aleluia. Jesus está aqui, Ele quer te abençoar. O diabo já está derrotado por esta palavra. Amém? Aleluia. O diabo já está derrotado por esta palavra. Está aqui a minha filha. Aleluia. Glória a Deus. Vai dando glória a Deus, vai dando aleluia. Vai dando glória a Deus, vai dando aleluia. Jesus te vai abençoar. Olha aqui. Amém? Estão à parte. Aleluia. Porque, aleluia. Aleluia. Mudando-se o sacerdócio necessariamente se faz também a mudança da lei. Na lei,
Agora repara, na lei havia 5 sacrifícios obrigatórios. Havia 7 festas obrigatórias. Aleluia. Havia 2 sacerdócios, o levítico e o araónico. Havia um tabernáculo. Aleluia. Mais tarde, um templo onde se faziam sacrifícios. Então havia muita coisa. Na lei havia muita coisa que era tipológica. Porque a Bíblia diz em Gálatas 4:10 que ainda guardais dias e meses e anos como se estivesses sujeitos a ordenanças. Então, agora, na graça, existem celebrações obrigatórias, estabelecidas por Deus, mandamentos. Podemos ou não fazer, mas é um mandamento, é um dever. Não existe a Santa Ceia estabelecida pelo Senhor Jesus. E quem não tomar parte da ceia também não tem parte lá no céu. Podendo fazer, também não tem. Não é? Tem gente aí dizendo que não é passear, e são falsos profetas, são falsos mestres. Agora repara, mudou-se a lei. Então agora, irmão, agora estamos na lei de Cristo. Porque a lei do Espírito e vida me livrou da lei do pecado e da morte. Está lá em Romanos 8:2. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito e de vida me livrou da lei do pecado e da morte. Então agora a realidade é em Cristo. Em Cristo há lei. Tu não estás sem lei. Tu não estás na anarquia da fé. Só para tu entenderes. Porque aquele de quem estas coisas se dizem pertence a outra tribo da qual ninguém serviu ao altar. É a tribo de Judá. Jesus é o leão da tribo de Judá. Visto a ser manifesto que o nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo nunca Moisés falou de sacerdócio, e muito mais manifesto é ainda se, à semelhança de Melquisedeque, se levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível, porque assim dele se testifica. Tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque, porque o mandamento precedente, ou o precedente mandamento, é abrogado, ou seja, é abolido por causa da sua fraqueza e inutilidade. Qual é o mandamento? O mandamento de sacerdócio. Porque os sacerdotes foram estabelecidos segundo uma lei. Aqui fala de sacerdócio, não de dízimo. No contexto tu vês, aleluia, aleluia, tu vês aqui que Jesus de Nazaré, no versículo 16, não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível. Aleluia, porque ele é perfeito. Porque nos convinha tal sumo sacerdote santo, inocente, imaculado, puro e imaculado, que não necessitasse de sacrifícios. Aleluia. Que não necessitasse de ofertas. Que não necessitasse de ofertas como os sumos sacerdotes. Quem quer diga amém? Então Jesus, irmão, Jesus ele é tremendo. Ele é glorioso, ele é santo. Ele é excelso, ele é majestoso. E ele está aqui para te abençoar. Quem quer diga amém? Vai dando glória a Deus, vai dando aleluia. Vamos fazer aqui uma parte para eu meter o casaquinho à minha filha, que ela está com frio. Amém? Glória a Deus, aqui em Portugal faz mais frio. Mas vai dando glória a Deus, vai dando aleluia. Vai-te ligando no mistério, liga no trono da glória. Jesus quer te abençoar. Jesus quer quebrar as correntes na tua vida, as cadeias infernais. Aleluia. Essas correntes do espírito da avareza, que é a idolatria, vai cair por terra no nome de Jesus. Jesus está aqui. Aleluia. Jesus quer que tu abras o teu coração para esta palavra. Tu vês, irmão, que eles não sabem interpretar, irmão. O texto se vê pelo contexto. E pelo contexto, aquilo que foi abrogado foi o mandamento do sacerdócio. Não foi o dízimo. O dízimo continua simplesmente não nos moldes da lei. Porque nós estamos nos dízimos, nos moldes da promessa. É o dízimo de tudo. E quando tu dás o dízimo, entregas a um obreiro para ele levar para a tesouraria, para ser gerido, para se pagarem as despesas, não é? E até, se possível, até separar um salário para que alguém possa fazer a obra livremente, possa ir por todo o mundo, para um missionário, para viajar, para iniciar trabalhos, para fundar igrejas, não é? Aleluia. Quando tu dás o teu dízimo para ele ser gerido, aleluia, pelos bispos, porque é a Bíblia, eles são os dispenseiros, são os guardadores do tesouro, os tesoureiros, os supervisores. A Bíblia diz em Malaquias 3:10 para trazer à casa do tesouro. Essa casa do tesouro no Antigo Testamento era uma câmara alta. Era um quarto superior feito junto do teto. Agora tu pensa o seguinte, uma câmara superior junto do teto, quer dizer que Deus tem zelo pelo seu tesouro. Aleluia. No Novo Testamento o maior tesouro que existe é a tua alma. Aleluia. Ramá, e a tua alma tem que estar junto do céu. E para estar junto do céu tu tens que viver uma vida de espírito e não na carne. Se tu vês segundo o espírito, aleluia, se tu deixares as obras da carne, deixares a glutonaria, a bebedice, as orgias, as pornografias, a fornicação, o amigamento, a união de facto, o recasamento, Maia, tu vais ser abençoado. Se tu deixares a bebida alcoólica, o tabaco, o fumo, tu vais ser salvo. Se tu deixares pela fé, porque tem gente que vai também noutras religiões e noutras terapias e deixa, mas não tem fé, porque tem que ser uma obra que vem da fé em Cristo. Jesus quer te libertar do pecado sexual, da impureza, dos vícios,
dos demónios que te atormentam, aleluia, do espírito de insónia que não te deixa dormir, do espírito de loucura que te deixa confuso da mente, aleluia, e leva-te a fazer coisas erradas, do espírito da avareza, que é a idolatria, aleluia, do espírito do engano, dos falsos profetas da net, que há muitos, aleluia, aleluia, desses demónios que atormentam a tua vida. Jesus quer te libertar, Ele tem todo o poder, vai dando glória a Deus, vai dando aleluia, o Espírito Santo vai descer sobre a tua vida. Quem quer diga amém. Agora tu repara, aleluia, aleluia, porque o presente mandamento é abolido por causa da sua fraqueza e inutilidade. Versículo 18. Qual é o mandamento? O mandamento do sacerdócio. Aleluia, o sacerdócio, aleluia, de Levi foi abolido na cruz do Calvário. Rabacaia mana subicaia. Quem quer diga amém? Pois a lei coisa nenhuma aperfeiçoou. Amém? Aleluia. E desta sorte é introduzida a melhor esperança pela qual chegamos a Deus. E visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes. Amém? A lei servia de aio para chegarmos até Cristo. Por isso é que a lei não era perfeita. Por isso é que na lei o dízimo era em alimentos e era em animais. Porquê? Porque eram sombras de Cristo. Mas a realidade é Cristo. Nós já não estamos no tipo, na sombra, na figura, na imagem. Nós agora estamos na realidade. Na realidade, irmão, a casa de Deus no Novo Testamento, ela é um local de pregação. É um local, porque a Bíblia diz pregar e o Evangelho é toda a criatura. É um local de ensino, de estudo bíblico. É um local de leitura, de pregação, de ensino, de estudo bíblico. É um local de testemunho, de ação de graças e de louvor. E também de recolha de ofertas. Tudo isso faz parte da liturgia de um culto. Ou seja, a pregação, o louvor, o estudo bíblico, o ensino, aleluia, os dons espirituais manifestos, revelação, visão, arrebatamento de espírito, aleluia, tudo isso faz parte do culto. Aleluia, pode acontecer, é raro haver alguém arrebatado em espírito, mas pode também acontecer. Aleluia, porque Deus continua a arrebatar e a dar visões e revelações. Aleluia, porque será que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos sonharão, aleluia, aleluia, e os vossos jovens terão visões, e também sobre os meus servos e minhas servas derramarei daqueles dias do meu espírito e profetizarão. Joel 2, 28 e 29. Cumprido em Atos. Então, no Novo Testamento, a igreja do Novo Testamento é uma igreja que tem que ter o quê? Tem que ter leitura bíblica, tem que ter oração, que diz orar sem cessar, é mandamento. Aleluia. Orar sem cessar. Viver em espírito de oração. Jejuar. A Bíblia diz que certos demónios só saem por meio de oração e jejum. Aleluia. Tem gente que é contra jejum. Quem é contra jejum é contra Jesus. O próprio Jesus disse em Mateus 17, 21, conforme Marcos 9, 29. Mas certo, esta casta de demónios só sai por meio de oração e jejum. E haverá dias em que o noivo será tirado. E nesse dia os discípulos jejuarão. Aleluia. E essa profecia se cumpriu na igreja. É dia de jejuar, é dia de prantear, é dia de humilhar, é dia de buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Então quem não jejua, quem não ora, quem não obedece à palavra, quem não obedece ao seu pastor, dizem cá, não há pastores, só há um pastor. Vejam como são hereges, irmão. Há um pastor que é o sumo pastor, mas há dois tipos de pastor na Bíblia. E há os pastores que ele mesmo deu uns para pastores. Deus tem que haver. Jesus por 3 vezes mandou Pedro apacentar. Quem apacenta é pastor. Então Pedro era pastor. Aleluia. Ele também era presbítero. Está lá em 1 e era apóstolo. Está lá em 1 Pedro 5, de 1 ao 4. E ele diz apacentai o rebanho de Deus. Então os presbíteros apacentam. E os presbíteros também são bispos. Logo está aí relacionado, irmão, que existem pastores humanos. E a Bíblia diz... lembrai-vos dos vossos pastores, aleluia, atentando para a sua maneira de viver, e a fé dos tais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Lembrar. E a Bíblia diz, reconheçais em grande estima os que presidem sobre vós. Portanto, esta palavra está em Hebreus 13, 7, conforme, se eu não estou em erro, 1 Colossenses 4, 11 e 12. É para terem grande estima e para reconhecer os que presidem sobre vós. Aleluia. Aleluia. E a Bíblia diz que devemos reconhecer os que trabalham na doutrina. E o ter por duplicada honra. Por diz a palavra de Deus, não atarás a boca ao boi que trilha ao grão, e digno é o obreiro do seu salário. Está lá também em 1 de Timóteo, capítulo 5, versículos 17 e 18. Ele tem que ser respeitado e honrado. Ele tem que ser obedecido e se sujeitar a ele. Hebreus 13, 17 diz que obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vós como aqueles que iam dar conta das vossas almas a Deus, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então tens a dizer, não há pastores. Há dois tipos de pastor na Bíblia. Há o sumo pastor, que é Jesus, e há os pastores humanos, são os pastores das igrejas locais. Aleluia. Quem quer dizer amém? E existe mais do que um tipo de igreja. Não há igreja.
Há igreja, sim senhora. Há a igreja que é o corpo de Cristo, é o corpo invisível, é o corpo universal, é a igreja universal, o corpo invisível de Cristo. Quando eu digo invisível, aleluia, porque ainda que eu vista como crente, ainda que eu vista uma roupa social, uma roupa bonita, não ando aí sem camisa como certos filhos do diabo, porque se filhos de Deus não são. Andam escandalizando. A Bíblia diz, ai, por quem veio escândalos, não é? Tem aí falsos profetas aí a fazer vídeos sem camisa. E a dizer que são pastores e a pregar contra o dízimo. Cuidado com esses ladrões. Cuidado com esses filhos do diabo. Com esses satanistas. Esses homens servem Satã. O pai deles é o diabo, é Satã. Eu não vou fazer um vídeo sem camisa. Nem vou andar em casa. Mesmo em casa eu não ando sem camisa. Se entrar alguém, eu estou vestido. Aleluia. Porque a Bíblia diz em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes e nunca falta o óleo sobre a tua cabeça. Eclesiastes 9:8. E a Bíblia diz, bem-aventurado aquele que vigia e que guarda as suas roupas para que não ande nu e a todos seja manifesto a vergonha da sua nudez. Está lá em Apocalipse 16:15. Quer dizer, quando Jesus vier, só vai ser arrebatado o que tiver vestido. Esse vai ser vestido. Quem quer diga amém? Xandarabassaia cantalamaya. Para tu entenderes o mistério. Tu vais ser revestido se fores encontrado vestido e não nu. E a Bíblia diz, Aramaya, que a mulher deve vestir com pudor. Pudor é vergonha de exibir a nudez. Quanto mais o homem. E fazer um vídeo a dizer que é pastor, irmão. Esse falso profeta. Aramanagash, esse filho do diabo. Aleluia. Terras. Aleluia. O Espírito Santo está aqui, irmão. Deus está irado com esses profetas de Baal. Esses profetas de Baal vão todos cair por terra, irmão. Assim como Deus foi com Elias, Deus vai ser comigo. O fogo vai descer. E quando o fogo descer, cuidado. Cuidado com o dia da vingança de Deus contra esses profetas. Estão profanando a palavra. Estão fazendo vídeos para escandalizar o Evangelho. Zombando de língua estranha. Zombando da revelação profética na palavra. Zombando da palavra da santidade. Zombando da santificação. Porque sem santificação ninguém verá a Deus. Tu queres ir para o céu sem camisa? Escandalizando, levando as mulheres a cobiçar o teu corpo. Tu és um filho de Satanás. Vai-te converter mesmo. Porque se tu não te converteres, tu vais para o inferno. Aleluia. Porque se eu não me converter, eu vou para o inferno. Se a minha filha não se converter, ela vai para o inferno. Se a minha esposa não se converter, ela vai para o inferno. Eu não converto ninguém, irmão. Mas eu tenho que ter fé. Aleluia. E ensinar o certo e não o errado. Eu faço a minha parte. Eu quero viver a doutrina e quero ensinar a doutrina. Agora, se alguém, mesmo ao meu lado, não quer seguir, irmão, ela vai se entender com Deus. Ele vai se entender com Deus. Porque eu não salvo ninguém. Eu tenho que ensinar o certo. E amar o certo, que é Jesus. Agora, repara aí. Tu já percebeste, irmão, que a lei, não é que a lei era má, mas a lei era imperfeita, faltava algo. Porque é assim, no Novo Testamento nós não vamos sacrificar bois e oferecer alimentos e bebidas para Deus como tipos de Cristo, porque Cristo já veio, a realidade é Cristo. Então eu não vou continuar a fazer isso. Mas agora a obra de Deus se mantém, aleluia, com dízimos e ofertas, de preferência tem que ser a dinheiro mesmo. Aleluia, porque não se vai pagar renda com bois. O que é que aconteceu em Atos 4 e 5? Até mesmo os bens deles, não, eles entregavam os bens, entregavam animais, não, eles venderam os seus bens e depositaram o dinheiro aos pés dos apóstolos, que eram eles que iam gerir. Os apóstolos também são pastores, como Pedro, e presbíteros e bispos. São os que presidem, esses vão gerir. Esses vão comprar os terrenos, vão pagar os materiais que são os obreiros para construir, os pintores, não é? Os eletricistas, os canalizadores, não é? Esses vão pagar as rendas, vão pagar a água, vão pagar a luz. Aleluia. Esses são os obreiros que devem gerir. E também, digno é o obreiro do seu salário. Agora tu estás a reparar aquilo que eu estou-te a dizer? Aleluia. Agora repara aqui. Aleluia. Handaramassamaya. E visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que disse, jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. De tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador. E na verdade aqueles foram feitos sacerdotes em grande número porque pela morte foram impedidos de permanecer. Aleluia, Jesus ele é eterno. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto pode também salvar perfeitamente os que por eles chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Ele é o nosso advogado à destra do Pai. Se tu pecares, além tu não tens de te rebatizar. Se tu foste batizado bem em águas correntes, aleluia, ripalabassaia, cantaramanaya, por imersão de uma só vez, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tu não tens de te rebatizar. Se tu estavas liberto dos vícios, estavas liberto de tudo, da macumbaria, dos bruxedos,
do tabaco, do álcool, da bebida, se tu já não vivias amigado, se não estavas em fornicação, se não ficavas com a namorada, se estavas em santificação, aleluia, andarai, tu não tens de te rebatizar. Agora, se o teu batismo não preencheu esses requisitos, tens que te rebatizar, porque não valeu nada, foi um banho na piscina. Se estavas em pecado, o batismo é só para salvos. O aceitar a Jesus é para quem está condenado, para que saia da condenação e venha para a salvação. O batismo é uma confirmação, aleluia, Sharamai, que tu estás salvo. É um reflexo da tua salvação. E não uma obra para tu seres salvo. Porque pela graça tu és salvo por meio da fé. Isto não vem por obras para que ninguém se glorie. Está lá em Efésios 2, do 8 ao 10. Agora repara. Portanto, pode também salvar-os, por eles chegam a Deus vivendo para sempre para interceder por eles. Porque nos convinha tal sumo sacerdote santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Nunca se achou engano nos lábios de Jesus. Ele era poderoso em obras e em palavras. Aleluia. Que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer a cada dia sacrifícios primeiramente pelos seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isso fez ele uma vez oferecendo-se a si mesmo. Porque a lei constitui a sumos sacerdotes homens fracos, mas a palavra do juramento veio depois da lei e constitui ao Filho perfeito para sempre. Amém? Andaramasamaya. Então vemos aqui, irmão, um contraste claro. Hebreus capítulo 7, irmão, o tema base não é o dízimo. O tema-chave aqui não é o dízimo, mas é o sacerdócio. O dízimo é um exemplo que havia dízimo na promessa e a lei que veio 430 anos depois da promessa, conforme Gálatas 3:17, não foi abolido. Então Deus não aboliu o dízimo, nem o sacerdócio de Melquisedeque. Deus aboliu o dízimo nos moldes, aleluia, da lei. Andaramasubikai-aramanaya, que era dado a quem? Era dado aos sacerdotes humanos, aleluia, que ainda estavam a oferecer sacrifícios imperfeitos de Cristo, não é? Para exemplificar que iria vir o Messias. Mas quando o Messias já veio, ele é o perfeito. Então já está cumprido, está consumado. Agora vemos claramente, eu provei, aleluia, que está a minha filha, glória a Deus, dá glória a Deus, aleluia. Aleluia. Eu provei, irmãos. Eu provei, irmão. Aleluia. Em Hebreus 7. Aleluia. O que foi abolido foi o dízimo? Não. Foi o sacerdócio de Levi. Amém? Agora vamos aqui abrir em 1 de Coríntios. É sempre um texto que eu leio por causa da revelação que Deus me deu. Eu tenho que sempre que possível ler esse texto. 1 de Coríntios 9. Tu vais ver então o que é que aconteceu. Então, espera aí. Se já não se entrega, aleluia, aos levitas, vai se entregar a quem? Lembrem-se de Malaquias 3:10 diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa, na casa de Deus. Amém? Essa casa de tesouro também significa despensa, tesouraria, armazém. No Novo Testamento, em Tito 1:7, diz que o bispo ele é dispenseiro da casa de Deus. Ele é o guardador do tesouro, ele é o tesoureiro. Então é ele que é o responsável. Esse bispo também é pastor, conforme o contexto que está lá no versículo 5 de Tito, capítulo 1. Aleluia. Então, aleluia, é o presbítero. E o presbítero também é pastor, como é o caso de Pedro, conforme está lá em 1 Pedro 5, de 1 ao 4. Então tu vês que esses dízimos agora passam a ser entregues aos obreiros que presidem. Geralmente numa igreja neotestamentária, não é? Qualquer obreiro superior pode ser o responsável, mas há sempre alguém designado como tesoureiro, como Jesus tinha um tesoureiro. Aleluia. Então Jesus também recolhia as ofertas. Ele simplesmente não recolhia os dízimos em vida, aleluia, porque ainda não estava consumado na cruz. Ainda havia sacerdotes que ofereciam tipos, porque o supremo sacrifício não havia saído consumado na cruz do Calvário. Por isso é que quando ele também os mandou de 2 em 2, foi às ovelhas perdidas da casa de Israel. Aleluia. Não foi para ir por todo o mundo. Isso era uma comissão só para a casa de Israel. E aí, na casa onde eles ficassem, comiam do que lhe dessem, digno era o obreiro do seu salário. Então ali, eles não iriam receber dízimos, porque os dízimos já eram entregues no templo. Aleluia. Mas no Novo Testamento, Aramassai, 1 Pedro, aliás, 1 de Timóteo, capítulo 5, 1 de Timóteo, capítulo 5, tu vês, eu vou ler para ti. Aleluia, segundo esta revelação, aleluia, eu vou ler para ti. 1 de Timóteo, capítulo 5. Quem quer diga amém? 1 Timóteo, capítulo 5. Aleluia. Xeramassamaya. Vai dando glória a Deus, vai dando aleluia. Jesus está aqui, Ele vai te abençoar. Eu vou ler aqui 1 de Timóteo, capítulo 5. Diz aqui: os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra. Principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Na palavra e no ensino, na sã doutrina, na santidade. Quem quer diga amém?
Então tu, aleluia, tu estás a entender os mistérios. Jesus, Ele está aqui para te abençoar. Quem quer dizer amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Olha aqui. Aleluia. Porque diz a Escritura, não ligarás a boca ao boi que debulha. Este ligar é literalmente amordaçar, impedir que a pessoa coma. Aleluia. E digno é o obreiro do seu salário. Aleluia. E depois vemos aqui, então, agora, primeira, aleluia, e a Bíblia diz, aleluia, glória a Deus, que coisa gloriosa, irmãos. Aramassamaya canta lamanaya. Aleluia. A Bíblia fala, irmão, que Jesus tinha tesoureiro. Aleluia. A Bíblia fala também que eles compravam a dinheiro. Já nos dias de Jesus eles utilizavam dinheiro. Muitos dizem, o dízimo não pode ser a dinheiro. Irmãos, o dízimo na promessa era de tudo, incluía dinheiro. Eu já provei no outro estudo que o próprio Jacó fez um voto, não é, de dar tudo o que ele recebia. Se ele recebeu também dinheiro e riquezas que estavam com Labão, passaram para ele. E ainda comprou um terreno com esse dinheiro. Então ele deu o dízimo desse dinheiro, certamente. Aleluia. E nós vemos, irmão, que nós damos dízimos segundo a promessa. Simplesmente, o que é que, aleluia, o que é que mudou da lei? Então é assim, a casa de Deus na lei era um local, que era o templo de Jerusalém, era só um. A casa de Deus no Novo Testamento são as igrejas, que eram edificadas e se multiplicavam nos dias do apóstolo Pedro, há 2000 anos atrás. As igrejas locais são a casa de Deus. Há dois tipos de casa de Deus. Há a casa de Deus que somos nós, que é o templo do Espírito Santo, e há a casa de Deus que é o local onde nós nos reunimos para adorar, para cear, não é? Onde 2 ou 3 estiveram. Deus também se faz presente. Portanto, essa história que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, quer dizer que a habitação agora somos nós. Mas sempre que a gente se reúne, Deus está lá no meio, Deus está lá presente. E Deus também tem zelo pela sua casa, porque o zelo pelo meu templo me consumirá, pela minha casa. Aleluia. Deus tem zelo. Se Deus tinha zelo pelo templo, Deus tem muito mais zelo agora. Aleluia. Pelas casas de oração. Porque agora, aleluia, são locais onde a gente vai orar. O sacrifício já foi feito na cruz. Agora, se não houver dízimos, não houver ofertas, as casas de Deus fecham. É o plano de Satanás. O plano maestro de Satanás, o plano mestre de Satanás, é que as pessoas deixem de dar dízimo, deixem de dar oferta, e que as casas de Deus, que no Novo Testamento são as igrejas, fechem. E que o povo fique desgarrado, saia. Eles dizem, sai do sistema. Irmão, mas qual sistema? Jesus? Irmãos, existe o sistema do anticristo. Tu aí vais para o sistema do anticristo. Tu sais de uma casa de Deus, de uma casa de oração, onde tens um pastor que vela por ti, que intercede por ti a Deus. Ali tens o alimento sábio, tens a sã doutrina, tens a santidade. Ali dizem para largares o mundo, largares o pecado, largares a vaidade, largares a carnalidade. Aleluia, para viveres em espírito, para obedeceres pela fé. Aleluia, ali a tua fé é aumentada, a unção desce, ali tu és batizado do Espírito Santo. E tu sais da igreja para ires atrás dos falsos profetas para ficares em casa e deixares de tomar ceia. Então vais-te condenar a ti mesmo. Tu vais andar desgarrado, vais atrás dos filhos de Satanás. Cada um deles é filho de Satanás, filho do diabo. Eu digo, meu irmão não é, irmão fulano tal. É antidizimista, então é filho do diabo. Arabachaya. Porque o próprio Jesus não condenou o dízimo. Quem sou eu para condenar? E tu vês que nós estamos na promessa. Então eu li-te aqui. Agora repara, já provei aqui. Como eu expliquei para ti que nos dias em que Jesus ainda estava vivo, ele mandou ir de 2 em 2 somente à casa de Israel, às ovelhas perdidas. E onde ficassem, comiam e bebiam do que lhe desse. E fala do quê? De uma comissão que foi dada antes da morte de Jesus. Mas após a morte de Jesus, ele disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que em meu nome: expulsareis demónios, falareis novas línguas, pegareis em serpentes, e se beberes coisa mortífera, não vos fará dano algum. Imporeis as vossas mãos sobre os enfermos e serão curados. Marcos 16, aleluia. Marcos 16, do 15 ao 18. E diz também a palavra de Deus: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensina-nos agora todas as coisas quando vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Mateus 28, 18 ao 20. Aí está a grande comissão. Agora, como é que eu vou por todo o mundo? Quem milita à sua própria custa? É isso que a gente vai ver aqui. Novamente, 1 de Coríntios, capítulo 9, eu vou ler para ti, para te provar, como eu já te provei, aleluia, que na lei quem recebia dízimos, aleluia, e ofertas eram os sacerdotes. Na graça, quem recebe dízimos e ofertas são os pastores, os presbíteros, os bispos, os apóstolos, os obreiros que presidem nas igrejas, não os diáconos, mas sim os que presidem, aquele que estiver designado para o efeito dentro de uma igreja, para receber. Agora vou-te ler aqui para tu entenderes o mistério, a revelação completa. Amém? Jesus vai falar contigo, vai falar ao teu coração.
O apóstolo Paulo diz assim: não sou eu apóstolo? Não sou livre? Não vi eu a Jesus Cristo, o Senhor nosso? Não sois vós minha obra no Senhor? Isto aqui, ele está usando de uma figura de linguagem chamada interrogação. Esta interrogação não é que ele esteja a fazer perguntas para saber a resposta. Na interrogação, aleluia, faz-se uma afirmação, aleluia, inequívoca, ou seja, uma afirmação redobrada em forma de interrogação, para acentuar a sua realidade. Amém? Então isto aqui são afirmações. Porque ele era apóstolo, certamente. Ele era livre, não era escravo do pecado. Ele viu a Jesus Cristo. E a igreja de Coríntio foi fundada pelo apóstolo Paulo. Não se funda igrejas, não se levanta templos de pedra. Quem é que te disse isso? Quem é que foi o filho do diabo? Quem é que foi o Satanás, o diabo? Quem é que foi o capeta que te disse isso? Quem é que foi o filho do diabo? Quem é que foi o inimigo da cruz de Cristo? Quem é que foi o falso profeta que te disse que não se levanta? Aleluia. Porque a Bíblia manda ir por todo o mundo e pregar e estabelecer presbíteros de cidade em cidade. Era mandamento. Para se estabelecer obreiro em cada igreja local. E diz: não deixeis a vossa congregação. Não vos deixeis de congregar. Como é costume de alguns. Então cada um tem que congregar na sua congregação. Se tu congregas no bairro tal, por exemplo, aqui na cidade de Odivelas existe a Roja, existe a Ramada. Se congrega na Ramada, na igreja tal, o outro congrega na outra igreja tal, a igreja também do Senhor Jesus no local tal, ou até mesmo no mesmo bairro, mas noutro local, cada um fica na vocação como foi chamado. Aleluia! Não te deixes de congregar, como é costume de alguns antes, admoesta um ao outro. Admoesta um ao outro. E tanto mais que vedes que se vem aproximando aquele dia. Quem quer dizer amém? Vai-se aproximar o dia do arrebatamento, meu irmão. O dia do juízo sobre a igreja. O julgamento vai começar na igreja. E quem te anda enganando, quem te anda levando a ramaica para que tu deixes de dizimar, para que tu deixes de ofertar e contribuir para que a obra do Senhor, para que a obra do Senhor permaneça aberta. Xarabacaia! Quem está pervertendo? Aleluia! Quem te levou a que agora vais para a carne? Tu que aceitaste a Jesus até numa igreja que davam dízimo, davam oferta, que tinham unção, tu aí foste liberto das drogas, do álcool, do tabaco. Onde é que está a tua gratidão agora por causa de um falso profeta da net? Deixas de ir na igreja? Deixas de congregar? Deixas de ter um pastor? Ficas desgarrado? Ficas em casa? Deixas de cear? Deixas de orar? Deixas de jejuar? Deixas de dizimar? Quem te perverteu? Quem é que foi esse filho do diabo? Porque ele vai receber uma mais severa condenação, porque é um cego guiando cegos para o inferno. Olha aqui. Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos o sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é a minha defesa para os que me condenam. Não temos nós direito de comer e beber. Portanto, isto aqui não é uma pergunta simples. Isto aqui é uma afirmação clara. Os apóstolos, neste caso também pastores, inclusive porque Pedro era apóstolo e pastor, têm o direito de comer e beber. Não temos nós direito de levar uma esposa crente, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas, que é Pedro. Quer dizer, não temos direito de ir para a obra missionária, levar a esposa e os filhos, porque temos de ter os filhos também em sujeição. Não é? E agora como é que a gente vai? Não é? Ou sou eu e o Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar. Então o direito de deixar de trabalhar é um direito. Porque ele fez esta pergunta, mas isto é uma figura de linguagem. Isto não é uma pergunta, isto é uma afirmação clara. Quer dizer que Paulo e Barnabé tinham o direito de deixar de trabalhar e viver só da obra. Era um direito. Aleluia, viver dos dízimos e das ofertas. Agora repara. Quem jamais milita à sua própria custa. Ou seja, quem vai cumprir o ídolo do Senhor? Ir por todo o mundo e pregar a toda a criatura. Aleluia. À sua própria custa. Quem planta a vinha não come do seu fruto. Ou quem apascenta o gado e não se alimenta do leite do gado. Digo eu isto segundo os homens, ou não diz a lei também o mesmo? Agora ele cita a lei. Quer dizer que a lei, irmão, para tu entenderes, aleluia, para tu entenderes o mistério. Aleluia. Continuando aqui, irmão. Aleluia. Agora repara. Digo isto segundo os homens, ou não diz a lei também o mesmo? Quer dizer que o apóstolo Paulo cita a autoridade da lei. Muita gente diz, o Velho Testamento foi abolido. Então foi abolido, então tu arranca o Velho Testamento e lança para o lixo. Só que aí tu aí não vais ter como saber de onde é que tu viestes. Quem tu és, o que é que estás aqui a fazer, como deves viver, aleluia, o quanto vales e para onde irás depois de morrer. Porque aí tu podes crer então na evolução. Porque é através do Velho Testamento tu sabes que tu foste criado e que tu não evoluíste. Aleluia. Ali fala da história da criação do primeiro homem. De um só sangue Deus fez toda a geração de homens para habitar sobre toda a terra. Então, é para tu entenderes, irmão. Quando a gente vai, aleluia, quando a gente vê na lei de Moisés, para tu entenderes o mistério, quando a gente vê na lei de Moisés, aleluia,
Na lei de Moisés, irmãos, o que foi abolido daquela lei, aquela lei, irmão, eu não vou dizer que tudo o que está na lei, aleluia, não presta. Porque o próprio apóstolo Paulo citou a lei. Citou a lei com um propósito, para tu entenderes. Quer dizer que, aleluia, nós não podemos arrancar e lançar fora. Não podemos mandar para o lixo. Olha o que é que diz aqui, irmãos. Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Tem porventura Deus cuidado de bois? Deuteronômio 25.4. Quer dizer, isto é uma citação de Deuteronômio 25.4. Na lei estava escrito: não atarás a boca ao boi que trilha o grão. E Deus não estava falando para bois, por causa de bois. Aleluia. Quer dizer que o boi tinha que se alimentar. E aqui não era o boi, falava dos homens. Agora, ou não o diz certamente por nós está escrito: porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Amém? Então ele ali está por nós. Ele estava a falar dele, do apóstolo Paulo e dos demais apóstolos, daqueles que anunciam o Evangelho. Mas quando foi escrito Deuteronômio 25.4, aleluia, se referia aos sacerdotes levitas, porque sobre aquele tempo foi dada a lei. Não é? Porque Deuteronômio faz parte da lei. Aleluia, é o 5º livro da lei. Agora repara, diz aqui: se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhemos as carnais? Uma pergunta. Quer dizer, semeamos as espirituais, quer dizer que é a palavra de Deus. Será muito que recolhemos as carnais? A Bíblia diz em Gálatas 6.6: aquele que é alimentado pela palavra, reparta dentre todos os seus bens com aquele que o alimenta. Aquele que é alimentado pela palavra, reparta dentre todos os seus bens com aquele que o alimenta. Aleluia. Tu estás a entender os mistérios, meu irmão? Aleluia. Aleluia. Mandaramasubikaya. Quer dizer que isto aqui é um direito, irmão. Isto é como se fosse isto é uma afirmação clara. Quer dizer, eu anuncio o espiritual, eu oro, eu prego a palavra. Aleluia. Não é muito que eu recolha as coisas carnais. Ou seja, as coisas para a minha carne, para o mantimento do meu corpo. Quando é carne, não é obra da carne, mas sim para o meu corpo. Tu estás a entender? Aramanagashaya kantalamasurya raya. Aramanaya. Se outros participam deste poder sobre vós, quem são os outros? Os sacerdotes levitas, porque ele está-se a referir da lei. Na lei eram os sacerdotes levitas. Números capítulo 18 fala, aleluia, que os filhos dos levitas tinham o direito de recolher as coisas carnais. Quem crê, diga amém. Tinham o direito de recolher as coisas carnais. Aleluia. Quem crê, diga amém. Sharamasubikaya ramanaya. Glória a Deus. Sharamanagaya managasubikantaramanayi. Aleluia. Glória a Deus. Tinha o direito de recolher as coisas carnais. Então quer dizer, aquele que é alimentado pela palavra, reparta dentre todos os seus bens. Lá está o princípio do dízimo. Reparta de tudo. Na sua prosperidade, reparta, aleluia, charamagaya, com aquele que o alimenta. É um mandamento. E a Bíblia diz: não erreis porquanto Deus não se deixa escarnecer. Por tudo o que o homem semear, isso também ele ceifará. O que semeia da carne colherá a corrupção. Mas o que semeia do Espírito, o Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. Quer dizer, a Gálatas 6.6 casa, aleluia, com Malaquias capítulo 3. Aleluia, versículo 8 diz: com maldição sois amaldiçoados. Se eu amaldiçoo, se eu semeio na carne, eu vou para o inferno. Eu vou para a corrupção. Aleluia. Porque eu não abençoo a casa de Deus podendo fazer e conhecendo este mandamento para a graça. Agora repara, se outros participam deste poder sobre vós, é um poder, é um direito de receber dízimos e ofertas, porque não e muito mais justamente nós. Mas nós não usamos desse direito. Quem é diz nós? Não é? Certamente Paulo, nesta viagem missionária a Coríntio. Paulo e os que o acompanharam não usaram do direito de receber os dízimos da igreja de Coríntio por opção. Por opção, porque eles já recebiam também, Paulo já recebia salário, aleluia, das igrejas da Macedónia, porque os irmãos que vieram da Macedónia supriram as minhas necessidades. Outras igrejas despojei eu recebendo delas o salário. Está lá em 2 Coríntios 11:8. Então nós vemos aqui que o apóstolo Paulo, ele tinha deixado de trabalhar, e que muitos apóstolos como Pedro até levavam esposas e a família para a obra missionária. Mas eles não estavam militando à própria custa, então eles estavam vivendo dos dízimos e das ofertas. Porque diz que se outros participam, está citando a lei. Tu estás a entender aqui? Se outros participam deste poder sobre vós, porque não, e muito mais, e mais justamente nós. Mas nós não usamos desse direito.
Antes suportámos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho. Amém? Para não ficar pesado aos irmãos. Porque certamente ali o dinheiro que entrava, aleluia, era pouco. Mal dava para pagar o espaço. Amém? Então repara, para que nada importa. Porque é assim, como é que eu vou receber um salário? Aleluia, se a igreja não pode nem pagar a renda. Então aí põe impedimento, porque o espaço público fecha. E deixa de haver um espaço aberto onde as pessoas vão ser salvas. Então, o direito de receber dízimos, ofertas e deles extrair o salário, além de extrair o salário, esse direito de extrair o salário, porque isto aqui fala de salário, não atrás a boca, ao boi que trilha ao grão. E em 1 de Timóteo, aliás, capítulo 5, versículo 18, fala, digno é o obreiro do seu salário, referindo a esta mesma palavra de Deuteronômio 25:4. Quer dizer, refere-se ao salário. Não é? E o salário dos levitas eram os dízimos. E também comiam das ofertas. Agora repara. Aleluia. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado? Quem é que são os que administram o que é sagrado? A Bíblia diz todas as dízimas são do Senhor. Sagradas, santas são ao Senhor. Levítico 27:30. Aleluia. Haramai. Então quem é que administrava os dízimos e as ofertas? Eram os levitas, na lei. Aleluia. Agora, na graça, quem é que deve administrar? São os obreiros superiores. São os que presidem. São os apóstolos, são os profetas, são os mestres, são os pastores, os evangelistas. Os que estiverem à frente e designados para isso, como tesoureiros. Os pastores, os presbíteros, os bispos. Agora repara, não sabeis vós que os que administram do que é sagrado comem do que é do templo? Ou seja, eles viviam daquilo, dos dízimos e das ofertas. Porque nas câmaras superiores não era só colocado dízimos. Aliás, também ofertas. Tudo era lá colocado. E os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Amém? Ele está falando claramente dos sacerdotes. Assim, quer dizer, está fazendo uma comparação. Da mesma forma, aleluia, que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo e os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar, assim ordenou o Senhor. Está fazendo uma comparação. Da mesma forma, aleluia, que outros participam desse poder injustamente, porque se outros participam deste poder sobre vós, e porque não muito mais justamente nós. Quer dizer, eles participam do poder de recolher dízimos e ofertas após a morte de Cristo, porque esta carta aos Coríntios foi escrita após a morte de Cristo e a ressurreição de Cristo, não é? Após a vitória de Cristo sobre a cruz, em que ele despojou os principados e as potestades na cruz e tem nas mãos a chave da morte e do inferno e pisou a cabeça da serpente, aleluia, aleluia, pelo seu sangue nos redimiu e nos resgatou. Quer dizer, se outros participam do poder de receber dízimos e ofertas, quer dizer, eles continuavam a receber dízimos e ofertas mesmo após a morte de Cristo, injustamente. E porque não muito mais justamente nós. Aqui estava a fazer uma comparação. E agora aqui no versículo 13. Não sabeis que os que administram o que é sagrado comem o que é do templo? E os que de contínuo estão junto do altar participam do altar? Assim, agora é uma comparação do Senhor Jesus. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. É uma ordem. Quer dizer que o receber dízimos e ofertas é uma ordem. E dele extrair salário é uma ordem aqui do Senhor Jesus. Dele poder extrair um salário. Aleluia. Porque esta palavra é uma revelação que Deus me deu e se entende pelo contexto. Porque o texto vê-se dentro do contexto. Quem queira diga amém? Então, irmãos, eu provei aqui, aleluia, provei aqui claramente, irmão, mediante o contexto, provei aqui, aleluia, que na graça, na lei, aliás, na promessa, foi Abraão, nosso pai exemplo de fé, ao qual devemos seguir as suas pisadas, que deu o dízimo de tudo. A quem? A Melquisedeque. Esse tudo inclui certamente dinheiro. Amém? Jacó deu o dízimo até do dinheiro, porque ele prometeu dar dízimo de tudo o que ele recebesse. Ele recebeu dinheiro. Eu tenho que comprovar isso num outro estudo. Andaramahaya. Agora repara, na lei, a lei veio 430 anos, mas não aboliu a promessa, então a promessa continua. O sacerdócio era eterno, era o sacerdócio de Melquisedeque, agora é de Cristo. Tu estás a entender? Na lei, os dízimos passaram a ser entregues a quem? Passaram entregues aos sacerdotes levitas. Amém? E era de alimentos, as ofertas era de outras coisas também. Era de tudo. Mas o dízimo era de alimentos e de animais, porque serviria para sacrifícios, para sombras, que já foram cumpridas por Cristo. Quem quer diga amém? Então, na graça, irmão, na graça, esse direito que eles tinham de receber dízimos e ofertas passou para, aleluia, para os que anunciam o Evangelho. Aleluia. E muito mais justamente para os que anunciam o Evangelho. Amém? Então, o direito injusto após a morte de Jesus, dos sacerdotes levitas,
de receber dízimos e ofertas passou para os que anunciam o Evangelho, mas não é qualquer um que anuncia o Evangelho. A gente vê dentro do contexto bíblico, não é? Que é para os que presidem na igreja. É para os que trabalham na doutrina e na palavra. Aleluia! Quem queira diga amém, é para os presbíteros, para os bispos, para os pastores. Tem que ser recebido e gerido, porque eles são os dispenseiros da casa do Senhor, os guardadores do tesouro, os gestores, os supervisores. Aleluia! E deles extrair salário é uma ordem também. Assim ordenou também o Senhor que os que anunciam o Evangelho vivam do Evangelho. Eu anuncio. Eu devia viver do Evangelho. Eu estou-vos a dizer isto, mas eu de momento eu não vivo do Evangelho. Eu vivo do meu trabalho secular. Do meu trabalho secular eu ganho salário e desse salário eu tiro dízimo, oferta e ainda faço voto. Para a honra e glória do Senhor e com toda a alegria. Para que haja mantimento na casa do Senhor, na casa do tesouro. A casa do Senhor no Novo Testamento são as igrejas locais. Dizer que não existe igreja, não, isso é blasfémia. Isso é heresia. Não existe templos. Irmão, existe o templo que somos nós e existe as casas de oração, que também é templo. Só que já não é um templo como era o de Salomão. Aleluia. Aleluia, porque se é casa de Deus também, Deus chama casa de Deus para que sabes como deves andar na casa de Deus. Coluna e baluarte e firmeza da verdade. Coluna e firmeza da verdade. Está em 1 Timóteo 3,15. Andar na casa de Deus, um presbítero andar, um bispo andar, um diácono andar dentro de uma casa de Deus é numa igreja local. Em qualquer igreja local que ele vá para saber como é que ele se deve comportar. Como andar na casa de Deus. Quer dizer que existem casas de Deus no Novo Testamento, são as igrejas locais. Não é? E por sua vez são templos. São templos por analogia. Não que sejam tipificadas, não que sejam... Não é? Também são templos, porque eu sou o templo físico. A casa de Deus, eu sou a casa de Deus também. Morada do Espírito Santo. Mas o local onde eu me reúno, junto com os irmãos, para orar, para jejuar, para pregar, para ensinar, para louvar, para dar ação de graças, para recolher de oferta, para fazer toda a liturgia do culto, para testemunhar, esse local também é casa de Deus e também é templo, por analogia. É um local de adoração a Deus. É um local de adoração ao Deus vivo em espírito e em verdade. Porque onde estiver 2 ou 3, Deus se faz presente. Então, o local onde tu te reúnes, ainda que só tenha 2 ou 3 irmãos, ou 20, ou 30, ou 1 milhão, 1 milhão não tem, mas ou 500 irmãos, ou 100 irmãos, esse local aí onde vocês se reúnem regularmente, porque diz para não abandonarmos a congregação, então tem que haver cada uma congregação em que tu te reúnes. Quem abandona, quem sai, está desviado. A pessoa que congregava numa igreja saiu, se desviou. Já não está firme, já não está na pureza do Evangelho. Então, fica com esta revelação que Deus me deu, amém? Para tu saberes, irmão, que no Novo Testamento, irmão, no Novo Testamento, na graça, os dízimos que eram recebidos pelos levitas passaram a ser recebidos por aqueles que anunciam o Evangelho. Isto é, pastores, presbíteros, bispos, etc. Aleluia! E o salário dos levitas, a herança deles, que eram os dízimos, passou a ser dos pastores. Eles daí podem extrair salário ou não. Ou abdicar do privilégio, como abdicou o apóstolo Paulo em Corinto, mas de outras igrejas ele despojou. Ele recebeu das igrejas da Macedónia, e recebendo delas salário, para não ficar pesado aos irmãos em Corinto. Tu estás a entender, meu irmão? Então, tu vês claramente, irmão, aqui nesta palavra, itens tremendos, irmão. Eles deixaram de trabalhar. Se deixaram de trabalhar, não iam viver do ar. Não é? Viviam dos dízimos e das ofertas. Deixaram de trabalhar. Aleluia. E é um direito, deixar de trabalhar para viver só da obra. E é um mandamento também do Senhor Jesus, para que vivam da obra. Levavam até esposas e família para a obra missionária. Iam-se manter do quê? Se não houvesse... Então aqui está a clara comparação que aquele direito que os sacerdotes levitas tinham no Antigo Testamento passou no Novo Testamento, e muito mais justamente para os obreiros, para os pastores, para os anunciadores da palavra de Deus. Amém? Claramente. Agora, teria de deixar o dízimo, teria deixado de ser entregue se a lei tivesse abolido a promessa. Mas a lei não aboliu a promessa, conforme Gálatas 3,17. A lei não invalidou a promessa está de pé. Aleluia. Se deixasse de haver casa de Deus, e existe casa de Deus, conforme provei 1 Timóteo 3,15, para que saibas como deves andar na casa de Deus, dentro da casa de Deus. Aleluia. E também está lá em Atos, não é? Aleluia, que entrou alguém dentro da igreja, não é? Entrou alguém dentro da igreja que morreu, Ananias e Zafira, porque fizeram um voto, prometeram algo, um voto público, e não cumpriram. Amém? Nós às vezes somos falhos, prometemos e não cumprimos. Que Deus nos dê força para a gente cumprir as nossas promessas. Quem querer diga amém? Então nesta hora, irmão, é uma palavra gloriosa que Deus nos deu. Amém? Eu espero que esta palavra penetre até à divisão da tua alma, da junta e da medula, e permaneça contigo. É uma revelação que Deus nos deu em 1 Coríntios 9, do 1 ao 14, que os dízimos e ofertas que eram recolhidos, conforme Números 18, conforme Neemias 10, 36 ao 40, etc. e tal, os dízimos e as ofertas que eram recolhidos e geridos pelos levitas, que eram a herança e o salário dos levitas, passou claramente
aleluia, para os que anunciam o Evangelho, isto é, pastores, presbíteros, bispos. Aleluia. E o pastor ser assalariado é um direito. É um direito, ele tem direito de ser assalariado e é um mandamento do Senhor Jesus. Agora ele pode abdicar desse direito para não ficar pesado à obra, para que não coloque impedimento ao Evangelho e a porta de Deus permaneça aberta. Amém? Nesta hora vamos orar, agradecendo este trabalho. E eu espero que esta palavra tenha impactado a tua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta hora eu te peço, ó Deus, Senhor, mediante esta revelação que tu me deste, Senhor, tu venhas a impactar milhões de pessoas, meu Pai. Quantos milhares estão assistindo a vídeos heréticos dos falsos profetas, daqueles que pervertem o Evangelho? Quantos milhares, Xarabá-Samaia, estão sendo enganados, meu Pai? Quantos milhares nesta hora estão saindo das suas congregações, estão deixando de dizimar, de ofertar, de obedecer a pastores, de cear, de orar, de jejuar? Quantos milhares estão sendo pervertidos, estão indo para o inferno a cada minuto, a cada segundo, por dar por dar ouvidos aos falsos profetas. Vai deitando por terra, meu Pai, os falsos profetas, meu Pai. Vai abatendo eles um a um, assim como abateste, meu Pai. Aleluia, nos dias do profeta Elias, meu Pai, eles eram, aleluia, eram 850 e não prevaleceu. Alamanagashaya cantaramanaya, rapalabassaraba cantaramanaya. Só uma parte deles subiu ao monte e lá eles morreram, pareceram, não prevaleceram. O fogo desceu e consumiu o holocausto. Consome este holocausto, consome, aleluia, esta dedicatória, esta palavra, meu Pai, recebe, meu Pai, e derrama a tua glória, meu Pai, liberta, estão sendo enganados, deita por terra todo o falso profeta, ripalabaia, vai abatendo eles, meu Pai, que eles não prevaleçam, venham por um lugar contra a tua casa, por um caminho, mas por 7 fujam dela, meu Pai. Vai deitando por terra, meu Pai, lá, subir, cantar a manaia, vai deitando por terra as obras dele, vai desmanchando, vai quebrando, vai, alamaná, vai passando a espada, meu Pai, vai passando a espada, meu Pai, porque tu és justiça nossa, meu Pai, aleluia, porque eles já foram repreendidos mais do que uma e do que outra vez e já estão pervertidos, já estão condenados em si mesmo. Está lá em Tito, capítulo 3, versículo 11. Arbassamaya, vai deitando por terra as tuas obras, vai desmanchando, meu Pai, as obras dele, vai desfazendo, vai desfazendo. Todo mal sai em nome de Jesus. Aleluia, vai libertando, meu Pai, as almas, meu Pai, que estão sendo enganadas, deixaram de dizimar, deixaram de ofertar, as ovelhas que se desgarraram por causa desses falsos profetas, meu Pai. Vai, Senhor, fazendo um milagre, meu Pai. Aleluia, Senhor, vai visitando também o irmão Paulo. Arripalabacantaramanaya, Saramaxéria. Aleluia, aleluia, cai o pregador Paulo César, este levita abençoado, vai visitando ele, vai abençoando ele, vai enchendo a tua glória, vai enchendo a tua graça, vai enchendo o teu Espírito Santo, vai derramando os teus dons, vai usando mais e mais, Xarabassamaya, e os outros pastores, irmãos, Alamanai, que pregam e vivem a sã doutrina, levanta mais no mundo inteiro, levanta verdadeiros profetas, que os profetas de Baal venham a cair por terra, venham a ser abatidos, Xarabaya, que eles não prevaleçam, aleluia, sobre a igreja de Cristo, porque a igreja marcha triunfante até o arrebatamento, aleluia, Palabastéria, cantaramanai, vai confundindo eles, meu Pai, aleluia, Senhor, raparamanaya, subicantaramanaya, Senhor, aqueles que estão sendo falsos profetas, meu Pai, por ignorância, aprenderam errado, Senhor, rabai, abre os olhos espirituais e liberta, mas aqueles que já estão obstinados, já estão pervertidos, já estão condenados em si mesmos, já não têm remissão, há pecado que eu não digo que oro, eu oro é pelas almas que estão sendo enganadas pelos falsos profetas, vem libertar agora e vem dar a tua vitória em nome de Jesus, amém? Agradeço esta belíssima oportunidade. Aleluia. Eu vou-te ler mais um texto para tu entenderes, irmão. Aleluia. Se alguém pregar para ti que não é para dar o dízimo, que o dízimo nunca foi alimentos nem será. Aleluia. Aleluia. Aliás, que o dízimo nunca foi dinheiro nem será. Aleluia. Que o dízimo era só para os judeus. Aleluia, que o dízimo não é para ser recebido por pastores, que o pastor não tem direito a salário, que não existem pastores, não existem igrejas, não existe templo. Se alguém disser isso, seja anátema, seja maldito, que ninguém vos pregue outro evangelho. Eu vou ler aqui em Gálatas, aleluia, no capítulo 1, um versículo para tu entenderes. Aramachaya cantar, quem são esses filhos do diabo? A Bíblia diz que eles têm por pai ao diabo, não é Abraão. Se eles tivessem por pai a Abraão, eles davam dízimo e oferta e ainda mais, eles ajudavam. Porque Jesus deu vida por nós, nós devemos dar a vida pelos irmãos. Aleluia. Aleluia. Cheirem, manter as casas de Deus abertas para que se pudesse pregar a salvação, um local onde as pessoas se libertem do pecado. Vê se esses profetas pregam contra o pecado. Não pregam porque eles fumam. Eles bebem bebida alcoólica. Alguns ainda estão metidos na droga, outros estão metidos na pornografia, negócios de pornografia, outros vivem amigados, outros são recasados, já largaram a esposa, casaram com outra, estão em adultério continuado. Eles estão em pecado, esses profetas. Não é? Andam sem camisa, andam de qualquer maneira escandalizando o Evangelho, com verso sensual. Aleluia. Esses profetas estão mortos espiritualmente. Eles têm nome que vives. Está lá como pastor de Sardes. Tens nome que vives, mas tu estás morto. Dizem que são pastor de quê? De bodes. Porque de ovelhas não são só o segue bode. A ovelha não vai ouvir a voz do falso profeta.
A ovelha vai ouvir a voz do bom pastor. Ramai, Jesus Cristo, e dos pastores, porque eles vos darei pastores com ciência. Eu vos darei pastor que vos apacentem com ciência. Quer dizer que é uma profecia, está lá em Jeremias também, para os dias de hoje. Deus está levantando pastores com ciência na palavra, com revelação, como Deus me deu, dentro das Escrituras, para libertar os que estão indo para o inferno, para salvar aqueles que estão indo para o inferno. Aleluia, através dos ensinos heréticos, aleluia, os ensinos satânicos. Olha aqui, Gálatas, capítulo, aleluia, glória a Deus, Aramaia, Cantaramanaias, aleluia. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedeceres à verdade, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi vendiciado, crucificado entre vós? Só quisera saber isto, recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Tu tens de ter fé nesta palavra. Nós estamos na promessa. Nós estamos na promessa feita a Abraão. Nós somos benditos com o pai Abraão. Aleluia. Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Amém. 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 Começaram no Espírito e acabaram na carne, irmão. Eu fui 25 anos obreiro, fui pastor de uma grande igreja, agora já fui dizimista, agora já não sei, deixei de dizimar. Congregava, deixei de congregar. Seava, deixei de sear. Aleluia. Eu estava numa igreja, agora já não estou em igreja. Então tu estás desviado. Tu não estás salvo. Jesus vem, tu vais ficar. Tu não vais ser arrebatado, meu irmão. Tu estás enganado. Tu saíste do certo para ir para o errado. Creste nos falsos profetas digitais. Aleluia, vem para a igreja, volta à casa do Pai. É este o apelo que eu faço para ti. Olha aqui, e a todos os irmãos que estão comigo e às igrejas da Galácia. As igrejas não são as pessoas. As igrejas são os locais onde as pessoas se congregam. Amém? Fala dos que congregam nas várias igrejas. Esta carta da Galácia, que era uma região muito grande, irmão. Agora repara, meu irmão. Repara. Aleluia. Maravilho-me tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, vos seja anátema. Assim como já vos sei agora de novo, vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja anátema. Maldito, é maldito, irmão. Alguém que diga que não é para eu dizimar, é maldito. Maldito sejas. Aleluia, és maldito. Quem é maldito que anuncia. Alguém que diga, não é para eu congregar, maldito sejas. Alguém que diga, não existem pastores, só existe um pastor, não existe pastores locais, maldito sejas. Porque tu és herege, falso profeta e filho do diabo. Alguém que diga que não é para eu orar, não é para eu jejuar, não é para eu orar de joelhos, não é para eu tomar ceia, maldito sejas. Arabaia! Alguém que diga, arrabasubicai, que a Bíblia mente e que não é a palavra de Deus, maldito sejas. Alguém que diga que não existe igrejas locais, nem templos, maldito sejas. Aleluia. É maldito, está aqui. É um falso evangelho. Aquele que o anuncia é maldito. Aleluia. Se alguém vos anunciar outro evangelho em que receber, seja maldito. Qual é maldito? A pessoa. O evangelho também é nato, mas aqui refere-se a essa pessoa é maldita, não é bendita. Ela não é salva, é amaldiçoada. Com maldição ele está amaldiçoado. Aleluia, porque ele amaldiçoa a casa de Deus. Ele não dizima nem oferta, por avareza, por amor ao seu próprio dinheiro, por servir o Deus Mamon, que é a riqueza. Ele só serve o dinheiro, quer é juntar para ele. Não é? E depois vem com a pseudo-bondade a dizer que é para ajudar os irmãos. Não é para ajudar os irmãos coisa nenhuma, é para ajudar a ele. Amém? Porque a igreja também, quando ela está abençoada, ela pode abençoar também as pessoas. Quando a igreja tem o que se manter, tem que pagar renda, não é? Porque às vezes na casa, quando tem o que se manter, a igreja por vezes tem até para ajudar as pessoas que necessitam. Agora, quando não entra dízimo nem oferta, mal dá para pagar a renda, não dá nem para manter o que prega, a palavra, o que anuncia, o que vive para a obra, o pastor. Como é que vai ter para dar para as pessoas? Tem muita gente também que não quer trabalhar, e se alguém não quer trabalhar, não coma também. Tem gente que também quer ver às custas das igrejas. Receber dinheiro das igrejas. Não é? São mandriões. Aleluia! Tu estás a entender, meu irmão? Se toda a gente desse dízimo e oferta, nunca havia escassez na casa de Deus. Havia sempre fartura. Aleluia! Até para ter... E é isso que eu faço também um apelo, irmão. Tu que estás congregando uma igreja, separa também algo. Aleluia, para o irmão que tiver necessidade. Amém? Porque também eram feitas coletas à parte, está aqui na Bíblia, para os irmãos necessitados. Para além do dízimo e oferta, faz-se as coletas à parte para os irmãos necessitados. A obra social tem que ser feita, só que tem gente que se aproveita, tem gente que tem bom cabedal, pode trabalhar e quer viver à custa da obra. Esses também não merecem nada. Então Deus nos dá discernimento também. Porque quem não quer trabalhar não coma. Se quiser viver ociosamente, também não coma. Mas tem gente que se quer aproveitar das igrejas.
Aleluia. Agora, tu estás a entender, o próprio apóstolo Paulo não recebeu salário, ele tinha direito. Para que houvesse mantimento, para não ficar pesado aos irmãos, para que houvesse mantimento, para que não pôr impedimento, porque se aquela obra fechasse, aleluia, por ele receber salário, não é? Então ele aí estava a impedir o Evangelho, para ele receber um salário dele. Então, tu estás a entender, se receber o salário é impedimento, não recebas. Mas se não é impedimento, se é bênção para a tua vida, para a tua família e para a própria obra crescer e se multiplicar e abrir-se novas portas, então tu podes receber como pastor. Amém? Nesta hora eu faço um apelo. Se tu que ainda não aceitaste a Jesus e ouviste este estudo e foste impactado com esta palavra, aleluia, vem para Cristo. E tu que estás desviado, tu que foste desviado, tu que estavas numa igreja e saíste, tu que foste na conversa dos falsos profetas, volta hoje. Jesus quer te encher do seu Santo Espírito. Jesus quer te encher da sua glória e te renovar. Recebe esta palavra porque Jesus te ama. Quem quer diga amém? Aleluia. Quanto aos falsos profetas, não tenho palavra para eles. Amém? Eles que ouçam um vídeo e quem quiser se converta, amém? Mas quem for obstinado, aleluia, quem já rejeitou a palavra uma e duas vezes, ele já está condenado, já não adianta nada, ele já está amaldiçoado. Esse falso profeta vai cair por terra tal como o profeta de Baal. Ele vai perecer. Ripalabaxaia. Jesus vai deitar por terra esses profetas, irmão. Jesus se vai vingar, ele vai separar do trigo do joio. Aleluia. As portas do inferno são esses profetas, não prevalecem sobre a casa de Deus, que é a igreja, sobre as igrejas locais. Essas portas do inferno, esses núcleos, eu quero uma igreja, esses núcleos satânicos. Arabacantará. Ele devia querer era conversão, devia querer largar o pecado, devia querer é ser obediente aos seus pastores locais, mas não, essa cambada de rebeldes que sai das igrejas e forma núcleos, aleluia, é uma cambada de rebeldes, de filhos do diabo, aleluia, eles estão desobedecendo ao mandamento da palavra de Deus, aleluia, eles não vão prevalecer. Jesus vai vir buscar quem obedece à palavra. A palavra diz que existem congregações e não é para sair delas, existem igrejas locais, que a casa de Deus são as igrejas locais e devem ser multiplicadas e edificadas. Aleluia. Deve-se contribuir com dízimos e ofertas e quem deve gerir são os pastores. Podem até extrair ou não salário, porque é um direito. Aleluia. Se tu desobedeces esta palavra, tu desobedeces à palavra de Deus, não à minha. Porque eu não tenho nada meu. Porque este Evangelho eu não recebi, aleluia, dos homens, mas de Deus, por revelação do Divino Espírito Santo. Amém? Então aqueles que estão pervertendo precisam de se converter. Aleluia. Porque eu provei aqui, não usando a palavra diz, mas pelo contexto. Porque o texto veio pelo contexto. É a palavra revelada. Não precisa estar literalmente. Porque quem é espiritual entende. Esta palavra 1 Coríntios 9, de 1 ao 14, que os dízimos e as ofertas, que eram o salário, que eles viviam daquilo, eram o sustento deles, conforme Deuteronômio 25, 4. Não amordaçarás a boca com o teu. Era o sustento, era o salário dos levitas. Passou agora justamente, após a morte de Jesus na cruz do Calvário, para os que anunciam o Evangelho. Isto é pastores, presbíteros e bispos. Então, se passou, tem que se continuar a dar. Porque só não se tinha continuado se não houvesse nem casa de Deus para manter, nem obreiros, aleluia, assalariados. E existe. Quem quer dizer amém? Então, fica na paz, fica na graça, aleluia, aleluia, e não te deixes perverter, não te deixes iludir pelos falsos profetas, não te deixes fascinar pelo falso evangelho da rebelião, o evangelho de Satanás.